de novo, diga glória a Deus. Aplauda a presença do grande eu sou, do Rei Jesus, nesta noite, amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E quantos desejam ter 4 pessoas, alvos de oração, ver essas pessoas experimentar o maior de todos os milagres que o homem na terra pode experimentar? É o novo nascimento, amém? É quando alguém toma a decisão de receber a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Ei, Jesus, além retorno, um milagre também, que se converte dos seus pecados, esse tem entrada ao reino dos céus. E nós temos o alvo, temos 4 pessoas que nós estamos orando. Vai ser sempre lembrado aqui nesse púlpito. É esse projeto de Deus para multiplicação do reino de Deus, é claro. E da Manaim como igreja local. O apóstolo, ele mandou uma mensagem falando que estaria aqui hoje, né? Fez uma chamada, mas eram as 19h20 mais ou menos. Ele estava ligando para mim que 3 ferros não conseguiu pegar, né? Houve a dificuldade dele atravessar, e ele pediu para vir ministrar hoje, e pediu para avisar também que o projeto 4x4 vai ficar para o final do mês de abril, após o congresso da visão celular em Porto Seguro. Vamos orar por essas 4 pessoas que você já está orando. Se puder ficar de pé e você orasse por essas pessoas, apresentasse essas vidas. Já oramos pelas nossas vidas, pela nossa família, nesse culto de família que é quarta-feira, que tem sido e será sempre, né? Enquanto aqui estivermos, uma bênção. Mas apresente esses nomes, deixe a sua oração chegar a essas vidas nesse momento, amém? Pai, aí está 4 nomes que tem sido apresentado. É um projeto que o Senhor colocou no coração do nosso apóstolo, e a tua palavra diz que os nobres projetam coisas nobres, e na sua nobreza, obrigado Marcos, Deus abençoe, perseveram. E nós perseveramos, Senhor Deus, orando segundo a tua vontade, porque a tua palavra diz que a vontade do Senhor é que todos sejam salvos, nós, a nossa família, e a todos a quem o Senhor, meu Deus, nos enviar para que o teu evangelho seja anunciado. Quem crê e ser batizado será salvo. Quem não crê, infelizmente já está condenado. Mas iremos a toda a criatura e te pedimos que esses 4 nomes, meu Deus, que têm sido apresentados dia e noite, noite e dia, esses corações estejam preparados para receber a boa semente da tua palavra, Senhor. Que toda resistência do maligno caiam por terra neste momento. Nós profetizamos como igreja a salvação sobre essas vidas. Em nome de Jesus, nós os abençoamos nesta hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Rei Jesus. Pode sentar, por favor. Meu pai tem um testemunho. Meu pai, quem conhece meu pai aqui, seu Pedro? Um senhor ali. Um senhorzinho de cabelo, é o ancião da igreja, pronto, né? É o jovem mais idoso da igreja, vamos dizer assim, né? O jovem mais, né? E ele deu testemunho, pastora Nova. Ele foi lá em casa, né? E disse: Israel, eu não entendi muito bem aquele papel que o apóstolo deu, não, né? Eu nem coloquei nome. Mas eu levei para casa, e eu fui dormir. Aliás, se é um Senhor que Deus fala, que Deus ministra, que é seu Pedro porque dorme. Sempre ele tem um sonho, e é algo profético, irmãos. Se cumprindo no Joel capítulo 2, os velhos terão sonhos. Ele disse: eu fui dormir, e aí, eu não sei se eu estava dormindo, não sei se eu estava cochilando, não sei, mas veio aquela voz forte no meu coração: fale com seu Tiano. Seu Tiano é um senhor também que é do tempo dele, né? Hoje mais dentro de casa, mas quando era mais fortinho, também saía com meu pai, que ele jogava muito dominó, seu Tiano, mas conhecido antigo aqui do Joinville de Brotas, né? Antigo. Então, seu Pedro ficou com essa voz no seu coração: fale com o seu Tiano, fale com o seu Tiano. E eu conheço o seu Tiano, e eu sei que toda a vida ele foi resistente ao evangelho. A família não tem
perdão, da família dele mesmo, da casa dele, não tem um que tenha tomado a decisão de receber a Jesus Cristo como seu Salvador. E esse seu Pedro ficou com aquela voz, ele foi na casa de seu Tiano. Olha que coisa. Ele já chegou já na lata, sabe, irmãos? Não fez arrudeio, não pregou o evangelho, não fez nada. Ele perguntou, seu Tiano, eu vim aqui para perguntar se eu quero aceitar Jesus como seu Salvador. Pronto. Ele disse que ele ficou surpreso, porque seu Tiano olhou para ele com 2 olhos bem grandes, acho que assustado também. Marcos diz que seu Tiano deu um pulo do sofá. Sim, Pedro, eu quero Jesus como meu Salvador. Não, vamos aplaudir o Jesus por isso. Gente, eu me lembrei desse testemunho e digo, não, vou guardar para o dia do congresso. Mas Deus, não fale aqui mesmo. No congresso eu falo depois. Mas talvez não com tanta direção que eu estou falando isso aqui hoje. Quem é seu Pedro, irmãos? Um jovem senhor de 86, Nilson? 87 anos. Seu Pedro Luiz, 87 anos. Mesmo sem entender nada do projeto, por pegar um papel e levar para casa por obediência à sua liderança. Mas o Espírito de Deus que habita em seu Pedro não está limitado ao tempo, ao espaço, nem à idade. Esse Espírito Santo que habita em seu Pedro habita em mim, habita em ti. E se seu Pedro, com 86 anos, teve a coragem de um Senhor que não foi nem ele que colocou o nome, mas o próprio Espírito Santo deu o nome para ele. Olha que maravilha, irmãos. O próprio Espírito Santo foi que escreveu o nome seu Tiano no coração de seu Pedro. Eu acredito que o Espírito Santo escreveu 4 nomes nesse coraçãozinho aí. Seu Pedro, com 86 anos, não teve arrudeio nenhum. Meteu o pé na porta e fez uma pergunta que resultou em uma eternidade de salvação na vida de seu Tiano. Quando o seu Tiano pulou do sofá e tomou a melhor decisão da vida dele, da qual você também já tomou, e que vai levar 4 pessoas a tomar também, quem prega sempre vem isso em mente, né? A Bíblia diz, não, a Bíblia não é a Bíblia que está dizendo, não. A esposa de seu Tiano, seu Pedro diz que começou a chorar quando viu seu Tiano se levantar do sofá e receber a Jesus como seu Salvador. A sua esposa, Dona Dulce, começou a chorar e disse, eu também quero Jesus para minha filha. Diga aleluia! 86 anos, eu estou envergonhado. Que dos meus 4, eu vou dar o testemunho como Deus também colocou o nome no meu coração e de que forma essas pessoas vieram. Mas vamos para frente, amém? Vamos ler Salmos capítulo 15. Eu fico maravilhado com a obra de Deus, irmãos. Porque às vezes a gente, vou botar a gente aqui no coletivo, né, Luiz? Se acha assim meio incapacitado, eu não sei falar, porque Pedro não falou nada não. Quando o seu Pedro entrou na casa de seu Tiano, o coração de seu Tiano já estava preparado para aquele dia. Deus já preparava tudo. Então não precisou. Aleluia. Lucas, Salmos. Cadê Lucas, olha? Está esperando, né? Oh, Deus abençoe Lucas. Homem de multidão. Ele pega uma turma do futebol e leva para a célula. Tem uma regra na célula, só vai para o futebol na segunda-feira, depois da célula. Aí vai uma boa quantidade de gente. Senhor, o salmista faz uma pergunta, quem habitará no teu tabernáculo, nas moradas do Altíssimo? Aquele que tem a terra como o tapete dos seus pés. Aquele que a Bíblia diz que as nações para ele são como uma gota de água e um balde. Aquele que mora nas alturas. Quem habitará no seu tabernáculo?
Quem vai morar na sua habitação? Quem é esse povo que daqui a pouquinho, irmãos, será arrebatado? Porque Jesus falou, olha, não se turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai há muitos tabernáculos, há muitas tendas, há muitas moradas. Eu vou subir e vou preparar. Já está tudo preparado para você. E quem é esse povo que vai subir e habitar no seu tabernáculo? Davi está perguntando, do qual nós já temos a resposta, sim ou não? Quem é esse povo? Aleluia, aplauda a Rei Jesus. Olha, vou até aproveitar para... Se estivéssemos lá, já tínhamos dado a resposta, Davi. Só que ele estreita um pouco a pergunta, porque ele vai dizer também, quem morará no teu santo monte? Sabemos que monte era o lugar onde os profetas, né, no passado, eles tinham ali como lugar de se conectar com a presença de Deus. Os samaritanos ainda faziam isso porque o templo estava em Jerusalém. Então, eles tinham o monte como um lugar muito sagrado, porque monte é o lugar mais alto, vamos dizer assim, o lugar mais alto da terra. Então, nesse lugar eu estou mais próximo do eterno, né? Então, o monte é o lugar onde eu busco a presença de Deus. É de lá que eu trago a resposta, né? Moisés, Elias, tantos outros que subiram ao monte. Hoje nós não precisamos, né, de uma forma assim, sabe, definitiva, uma regra, vamos dizer assim, de que eu tenho que subir ao monte, porque se eu não subir ao monte, eu não vou encontrar a presença de Deus, eu não vou buscar a presença de Deus. Quando a presença de Deus hoje passou a morar nesse tabernáculo, nessa habitação. Então, nem no monte, nem no templo, disse Jesus, mas os verdadeiros adoradores é quem ele procura. E há um lugar em Mateus capítulo 6 que Jesus disse que, olha, naquele lugar, chamado lugar secreto, você fecha a sua porta e ó, pode buscar que ali também você vai se conectar com essa presença. Mas quem morará no teu santo monte? O monte é o quê? Diga santo. Bom, se o monte é santo, quem mora, quem habita, quem sobe esse monte é um povo santo. O monte é santo, Deus é santo. Para um povo santo. O apóstolo ministrou no domingo agora sobre santidade. Eu estava maravilhado. E todas as vezes que esse tema, santidade, diga santidade. Santidade, santificação é ministrado, eu sempre me reporto aos meus primeiros passos na fé, porque quando eu entrei na antiga Moriá, foi uma fase em que o tema que ministrava em todas as ministrações do meu início, né, de aprendizado, era falando sobre santidade. Eu não cheguei ouvindo teologia da prosperidade, eu não cheguei ouvindo nenhuma ministração de coach ou de autoajuda, nada que a nossa alma, em que o povo gosta de ouvir, nada disso, mas só sobre santidade, santificação, a decisão de ser separado. Ser santo é ser separado. Então, não fique achando que quem sou eu para alguém dizer que eu sou, quem sou eu para dizer que eu sou santo, né? Porque às vezes essa questão do ser santo vem um pensamento, sabe, católico de perfeição, não, ser santo não quer dizer que seja perfeito, mas ser santo quer dizer que seja separado. E o processo de santificação é a medida do qual o Espírito Santo denuncia algo que é impuro, que é profano, que é imundo, que é mundano dentro de você. Você se arrepende, você confessa, você deixa. À medida que você deixa, você está se santificando, tornando-se mais santo ainda, aplicando e colocando em prática o que Apocalipse fala a respeito da santificação, de que aquele que é santo continue na prática da santidade, quem é justo continue na prática da justiça. Então a santificação é esse processo.
Em alguns encontros tem umas placas dizendo: você não é um pecador lutando para ser santo, mas você é um santo lutando contra o pecado. E esse pecado, infelizmente, ainda bate na nossa porta. E às vezes nós pecamos, mas isso não quer dizer que você seja santo. Porque o santo, o justo, reconhece a sua condição pecaminosa, ele confessa, ele deixa, e o sangue de Jesus lhe purifica. O santo, ele é puro. Essa ministração, essa pregação, esse tema, santidade, nem todos gostam de ouvir. Porque santidade vai levar você a uma renúncia. Esse é o evangelho, como diz até, é o evangelho raiz. É o verdadeiro evangelho. Arrependei-vos, João Batista disse. Arrependei-vos, Jesus disse. Arrependei-vos, os apóstolos disseram. Arrependei-vos, o apóstolo Paulo pregou. Arrependei-vos, a igreja primitiva, histórica, ministrou. E hoje nós vamos continuar pregando arrependimento, santidade. Quem subirá ao teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que é santo. Aquele que foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Aquele que, embora cometa pecados, mas ele não é mais escravo do pecado, o pecado já não domina mais, diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos. É aquele que não tem prazer no pecado. O homem que é nascido de Deus, disse João, não tem mais prazer no pecado. É o homem santo, é a mulher santa. Amém? E aqui ele ministrou sobre Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, né, sobre algumas práticas da carnalidade, do pecado, do qual o apóstolo Paulo vai dizer que, e coisas semelhantes a essa, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a glutonaria, a inveja, o adultério, a prostituição, a fornicação e tantas outras obras da carne, e outras coisas semelhantes a essa, das quais eu vos afirmo, que quem pratica tais coisas não herdarão o reino dos céus, não vai subir a este monte. Quem subirá? A partir do versículo 12 ao versículo 5 vai falar sobre atitudes, práticas de santificação, práticas de santidade. De santidade. Preocupante do que está sendo ministrado hoje é porque, se a pregação, ela for a pregação que as pessoas gostam de ouvir, então eu tenho um ministério lotado de gente. Eu tenho uma multidão de pessoas vazias. Nós almejamos as multidões, nós almejamos. Mas uma coisa é certa, irmãos, se nós amamos o nome de Jesus, somos odiados. Se nós vamos contra o sistema, se nós vamos contra este mundo, seremos rejeitados, nós não seremos aplaudidos. Se você prega o evangelho, irmãos, o verdadeiro evangelho, você não vai ser aplaudido, você vai ser odiado, amados por alguns, que vai sentir ódio no momento, mas depois do arrependimento vai amar você, por ter a coragem em Deus, pela palavra, de falar a verdade. E se conhecer a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se existe uma verdadeira libertação, existe uma falsa libertação. Eu posso estar com a Bíblia debaixo do braço, travestido de crente, congregando em uma denominação, acreditando que eu sou salvo, acreditando que eu sou livre, quando na realidade eu não sou salvo, eu não sou livre, porque o evangelho que me foi apresentado não é o evangelho, Luiz, que leva o homem a uma renúncia. Quer me seguir? Disse Jesus. Então negue a você mesmo. Ai, que coisa gostosa de se ouvir. Quer me seguir? Disse Jesus. Carregue a sua cruz. O que é cruz? Diga morte. Cruz, sacrifício, morte.
Romanos 12, onde vai falar sobre a mudança de pensamento, mudança de mente, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos nos apresentar diante dele como um sacrifício vivo e santo. Sacrifício vivo. Amém? Quer viver em Cristo? Primeiro sacrifício. Morrer para as coisas. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quantos podem dizer amém? Diga glória a Deus. Há muitos evangelhos sendo ministrados. A internet está lotada. E quando o apóstolo Paulo vai dizer que Satanás, para enganar, ele se transforma em um anjo, ele pode até se transformar em um anjo de luz, é porque é algo que, sabe, irmãos, se alguém não tiver discernimento sobre aquilo que está sendo ministrado, o que está ouvindo, acredita. Eu fico assim, meu Deus, como é que um homem desse, como é que uma mulher dessa tem seguidores? Não são discípulos de Jesus, não é possível. São seguidores. E você observa que o que sai da boca não é evangelho. Não tem palavra de mudança, não tem palavra de arrependimento, não tem palavra de transformação de vida. Não tem palavra de carregar a cruz, de negar o seu eu, a sua vontade. Não tem palavra de renunciar às práticas da carnalidade. Santidade. Salmo 119. Salmo 119. Todo esse capítulo vai falar sobre a importância da palavra de Deus. Muito cuidado com os erros que eu te digo, que Deus está revelando, que Deus está falando. Passa aqui pelo filtro, pelo crivo, palavra de Deus. Essa revelação ela aqui é suficiente. Eu não estou dizendo que nós não estamos dizendo, vamos dizer assim, né, Manaí, que nós não damos crédito aos dons do Espírito Santo. Mas, irmãos, precisamos discernir o que é voz do Espírito de Deus e o que é voz do engano, voz de demônio. O que é Satanás aí se travestindo de anjo de luz. Que o apóstolo Paulo diz que se um anjo, ele não falou demônio não, se um anjo descer do céu e me pregar outro evangelho que me foi anunciado, eu vou amaldiçoar esse anjo. Vou considerar anátema. Outro evangelho. Porque naquela época já havia muitos outros evangelhos sendo anunciados. Ok, Salmo 119, o versículo 9, vai dizer assim, ó. Com que ou como purificará o jovem o seu caminho? Com que purificará o jovem o seu caminho? Todo o Salmo 119, o salmista vai louvar a palavra de Deus. Vai falar da importância dos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Esses mandamentos é a sã doutrina, que o apóstolo Paulo disse que nesses últimos dias ia coçar no ouvido de muitos. As pessoas não iam aguentar ouvir esta sã doutrina, esses mandamentos que leva você a renunciar, que leva você a largar esse pecado, que leva você à mudança de vida. Mas é através desses mandamentos que o salmista fala em 119, é observando conforme a tua palavra, esses mandamentos que o jovem purificará o seu caminho. Aí então ele poderá morar nos tabernáculos do Senhor e subir ao Monte Santo. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Diga a palavra de Deus. Tem tudo. Tem música, tem revelação, tem sapateado, tem teatro, tem fogo, tem tudo. Não tem palavra de Deus? Vale nada. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. E aqui todo mundo já conhece o versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Como é que eu vou me policiar, me vigiar,
vigiar a mim mesmo, sabe, do que estar vigiando os outros e os erros dos outros, mas a mim mesmo. Guardando no meu coração a sã doutrina, os mandamentos, a palavra de Deus. João capítulo 17, Jesus está orando pelos seus discípulos e orou por mim e por você também. Por isso que o projeto 4x4 vem dele, porque ele já orava também, e oro não somente por eles, mas oro pelos aqueles que ainda crerão, por mim, por você, e por esses 4 que você está orando. É o capítulo da intercessão de Jesus, ele está fazendo uma intercessão. E aí o versículo 8, na continuidade da oração, desde o versículo 1, versículo 8 ele diz, porque lhes dei as palavras que tu me destes. Quem deu a palavra a Jesus Cristo? O Eterno, o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, seu Pai, nosso Pai. E as palavras que do Pai ele recebeu, ele está dizendo, ele nos deu, irmãos. Ele disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. A palavra de Deus que queima nos nossos corações é espírito e vida. Porque lhes dei as palavras que tu me destes. E eles, diga eu recebo, ela é digna de toda aceitação. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti e creio que me enviastes. Isso para aqueles que receberam a palavra de Deus. Porque se outros evangelhos são anunciados, outros Jesus são apresentados. No Brasil tem até Jesus Luz, viu, irmãos? Então Jesus, tem vários Jesus sendo apresentado aí, né? Mas esse Jesus aqui, Apocalipse diz que ele é a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus é ministrada, Jesus é revelado ao coração do homem através do Espírito Santo, porque o propósito do Espírito Santo também é revelar a Cristo, glorificar a Cristo através das nossas vidas. Vamos lá. Eu li o versículo 8. O versículo 14, ele continua na oração dizendo, dê-lhes a tua palavra. Ele recebeu do Pai, irmãos, e nos deu a sua palavra. E o mundo, o que é que o mundo fez, irmãos? Se o mundo aplaude, se o mundo elogia, não é palavra de Deus. Ah, pastor Israel, então pregar a palavra, entenda bem, irmãos. E o mundo os odiou. Porque não são do mundo. Se fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Se fôssemos do mundo, falaríamos o que o mundo gosta de ouvir. Mas a palavra de Deus, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, que é necessário que nós estejamos aqui neste mundo, irmãos, amém? E através da palavra que nós vamos, primeiro purificar as nossas vidas e depois resgatar a muitos, como o seu Pedro. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E um mal que tem assolado, infelizmente, dentro de muitas igrejas, é o mal que o apóstolo Paulo diz que, antes que o anticristo fosse revelado, a apostasia é abandonar a sã doutrina, é abandonar a fé. O que acontece é que muitos estão chegando e recebendo alimentos que ele nunca conheceu sã doutrina para abandonar, para apostatar da sã doutrina, né? Ele nunca teve experiência com o evangelho. Nunca teve experiência com a verdade, não conhece a Jesus Cristo. Então, o que apresenta para essas pessoas, eles acreditam que isso é evangelho, que é assim que se adora a Deus, é assim que serve a Deus. Então, infelizmente, essa geração está desta forma. E eu estava falando no domingo com o pastor André, quando o apóstolo ministrava sobre as obras da carne.
as consequências do pecado, sobre a decisão de uma mudança de vida, arrependimento, de graças a Deus, eu estou no lugar certo. Eu estou no lugar certo. Eu estou no lugar certo. Versículo 16, ele diz, não sou do mundo como eu do mundo, não são do mundo como eu do mundo sou. Agora, versículo 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra, no versículo 17, ele resume toda a ministração de hoje. Aplauda ele merece. Ele é bom, vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Só a palavra de Deus, irmãos. Cada um tem a sua verdade, é claro. Mas a única verdade que purifica o jovem, purifica o homem, santifica a mulher, é a palavra de Deus. Amém? Então, se agarra a essa palavra, guarda tudo que Ele tem te dado no teu coração, para não pecar contra Ele. Se caso peca, tem um advogado, confessa, deixa, e você está vivendo o processo de santificação, a ação de ser santo, de santificar, se separando cada vez mais, porque nós não somos desse mundo. Você foi separado, você foi santificado. Se firma nesta palavra, nessa chamada de renúncia, mas são renúncias que vai resultar em uma conquista de vida eterna. Um lugar onde não haverá mais pranto, nem choro e nem dor. As coisas velhas já se passaram. Viveremos uma novidade em Cristo.